Olá, estamos aqui de volta e hoje para o estudo de número 36, onde abordaremos o tema Família, Agência da Comunicação. E eu quero começar, como tenho começado sempre essas lições, lendo um texto, lendo com você, Salmo de número 78, verso 1 até o verso 8. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Você pode perceber como nesse texto, já nesses versículos que já lemos, a importância de transferirmos à geração vindoura a mensagem restauradora e salvadora, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Muito bem, como já se viu, a família tem missão formadora. Ela deve ter como foco a reconciliação dos seus integrantes com o Criador. E essa tem que ser uma meta que nenhum de nós pode perder de vista, não é, gente? Com base em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21, nós vamos ler esse texto. A reconciliação deve ser o alvo dos pais para com seus filhos. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Viu só? Como temos uma responsabilidade, um dever de comunicar graça, comunicar a reconciliação, e a família precisa incorporar esse tema, esse alvo, esse foco, não é, gente? Não há papel mais excelente do que este. Lógico, sem ignorar os demais, mas esse é mais excelente, né? Então os pais devem, coloquei na lição, devem agir para com seus filhos, considerando os aspectos espirituais como fundamentais, primordiais, essenciais, né? Os preceitos de Cristo são a base para uma vida de amor, de paz, e tudo isso tem que ser comunicado em casa. Por isso eu estou colocando como tema dessa lição que a família é uma agência da comunicação, comunicação da graça, não é, gente? Que extraordinária oportunidade que a família tem. E eu coloquei aqui também que o alvo da paternidade precisa ser a salvação dos filhos, né? Por isso que os pais, eles oram, não é? Pela salvação dos filhos e servem também como testemunho para isso, cumprindo também o texto de Provérbios
Capítulo 22, um texto muito conhecido, versículo 6, que está aí na tela, né? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que extraordinária promessa, não é? A comunicação clara do amor, clara da graça e de Jesus Cristo é que a família vai encontrar o seu propósito e o seu sentido. E já aqui, nesse ponto, eu quero fazer uma aplicação. A comunicação é o marco do relacionamento do ser humano com Deus. Marco esse quebrado com a entrada do pecado. A família tem um grande papel de restauração dessa comunicação. Como você tem vivido essa comunicação em sua família? O que você tem comunicado? Quando eu digo comunicado, eu estou falando muito mais além do que palavras, né? Atitudes, aquela intenção mais profunda. Qual é o meu alvo? Não é? Qual o alvo que eu como pai, eu como mãe, tenho para com os meus filhos? Vamos avançar. E agora no ponto diálogo e interação. Vive-se num tempo, nós já abordamos isso, né? Que as formas comunicativas foram alteradas drasticamente. E a cada dia parece que surgem novas formas de comunicação, né? A comunicação via computador, smartphone, foi intensificada muito pelo WhatsApp, né? E a interação com e através da máquina tem sido muito mais intensa do que pessoalmente. Nos relacionamos muito mais com máquinas e dispositivos do que com as pessoas, né? Então, há coloquei aqui na lição, há uma observação muito interessante a ser feita, que um adolescente na faixa dos 15 anos, ele já nasceu no período em que o Google e a internet já faziam parte da vida, tanto no aspecto social como no aspecto da educação. Esses meninos são chamados de nativos digitais. Nativo digital é aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais já presentes na sua vivência, né? E a gente pode incluir aqui, nesse bojo aqui de nativos digitais, não é? Todas as tecnologias como videogames, internet, telefone celular, MP3, iPod, iPad e por aí vai, né? São pessoas nascidas a partir da década de 80, não é? E cresceram com essa tecnologia exacerbada, né? Com essa explosão também comunicativa que elas trazem, né? Então, gente, esse aspecto da vida cotidiana, né? Já faz parte da realidade de muitas crianças, né? Crianças, adolescentes e também dos seus pais. Cabe aos pais, então, o olhar com maturidade para lidar com essa realidade e utilizá-la também em favor do crescimento da família. Não basta uma crítica apenas a isso. O pai precisa interagir de certa forma, a mãe também, de certa forma, ingressar também nessa tecnologia, mas com vistas a alcançar também o coração do filho, né? Então, por vezes, os pais se distanciam, perdem a interação, se desconectam, se excluem também das atividades, né, tecnológicas. É lógico que você não vai fazer disso também o centro da sua vida, mas você precisa saber que há uma geração que já cresceu com isso, né? que entrou num nível muito grande de interação com todos esses elementos, né? E se o foco dos pais é realmente o coração dos filhos, né? Eu tenho que considerar um grande empenho e um grande esforço também para que a comunicação seja a melhor possível com eles, né? Então, há de ser feito um esforço grande por parte dos responsáveis, dos pais, para que
ele ingresse também nessa realidade. Por vezes os pais querem que os filhos ingressem na realidade deles, mas os pais se tornam distantes. Isso é um fator muito prejudicial, muito ruim, né? Certamente há também, eu coloquei aqui na revista, né? Diante dessas dificuldades, logicamente, as diferenças de personalidades, de temperamento, que apontam ainda para um esforço ainda maior por parte dos pais, né? Então, destaca-se aqui, eu coloquei aqui na lição, que o temperamento e a personalidade dos filhos devem também se render aos ensinos da palavra de Deus. O foco é esse, né, gente? E nada disso pode se justificar o afastamento ou o distanciamento dos pais em serem os comunicadores do amor de Deus e da graça de Deus aos seus filhos. Desafio, não é? Desafio gigante. Talvez um dos maiores aqui dessas lições. E aqui eu já quero fazer uma aplicação para a vida. De que forma você tem tido êxito nesse processo de diálogo e interação com os seus filhos? Quais são os desafios a vencer ainda? Faz uma análise, reflita. Quero prosseguir no ponto número 2, desafio aos pais. O grande desafio para os pais é de se evitar os extremos também, entre a paternidade autoritária e a paternidade permissiva. São extremos muito distantes um do outro, muito prejudiciais quando vividos dessa forma, não é? A Bíblia ensina que os pais não devem irritar os seus filhos. Colossenses 3:21 e Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem como, gente? Desanimados. E Efésios capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tampouco os pais não podem deixar de disciplinar os seus filhos, conforme Provérbios 22:15, né? Diz-nos o texto aí, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, os pais precisam ser disciplinadores dos filhos, corrigir os seus filhos, instruir, não é? Então, isso mostra que os pais devem atentar não somente sobre o que é comunicado, mas como é comunicado. Como é feita essa comunicação no seu lar. Então, a paternidade equilibrada, gente, ela é interacional. Ela foca o treinamento espiritual e moral dos filhos. E eu não posso errar nisso. Eu não posso falhar nisso. Você, pai, não pode falhar nesse ponto. A falha nisso aí, ela gera uma criança que é moral do lado de fora, do ponto de vista comportamental, mas não do lado de dentro. Não do lado do caráter, não é? Os pais cristãos receberam de Deus, coloquei na revista, essa grande missão de conduzir seus filhos até Deus. Olha o que nos diz o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Olha o texto. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não é, irmãos? Por isso, gente, que precisamos estreitar a comunicação e é necessário e muito importante para que o objetivo da paternidade espiritual seja alcançado. Desafio gigantesco, né, gente? E agora eu tenho uma pergunta para você. A comunicação no seu lar é clara? O que poderia ser feito para que ela fosse mais clara ainda? Merece atenção essa pergunta, porque eu sei que algo muito de Deus você precisa comunicar ao seu filho.
aos seus filhos, né? E vamos para o tópico número 3, a linguagem do amor. Deus deu ao homem a capacidade de sentir amor e, da mesma forma, a capacidade de demonstrar amor. Deus é amor e Ele não tem nenhuma dificuldade em demonstrar o seu amor ao homem. E Ele nos ordena a amar. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8 nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é tão importante, né, gente? A manifestação do amor é ultra importante, né? Que Deus converteu na marca característica do seu povo esse amor, não é? E por isso o mundo saberá que os cristãos são discípulos de Cristo na terra. Dar amor pode-se considerar que é o lado da ação. Receber amor é o lado do sentimento. Precisamos agir, precisamos empenhar amor. E ambos são projetados por Deus. O Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens de Amor, ele afirma o seguinte: para que o amor seja demonstrado de forma que seja sentido e recebido pela outra pessoa, é preciso entender como a outra pessoa o sente, não é? Então, vemos aqui esse elemento muito importante, importantíssimo como característica desse amor, não é? Na realidade, cada pessoa precisa aprender a falar com o outro a linguagem principal de amor, né? Seja entre marido e mulher e seja também entre os pais e os filhos. E eu quero aqui apresentar algumas delas que o Gary Chapman fala lá no seu livro, né? Palavras de encorajamento, edificando um ao outro através de palavras de encorajamento, né? De edificação. Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, e o conhecimento leva ao orgulho. Mas o amor faz o quê, gente? O amor edifica. Precisamos dar palavras que abençoam, não é? Palavras de vida. Precisamos também aplicar o que? Ações de serviço, diz o Gary Chapman, né? Ações executadas no dia a dia são tremendamente apreciadas pelo próximo. 1 João 3,18. Podemos ler esse texto aí. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, demonstrando o quê? Ação. Outra característica, outra linguagem de amor que o Gary Chapman coloca no livro dele: tempo de qualidade, uma atividade que promove a comunicação e o compartilhamento. Eu teria aqui vários textos para apresentar a vocês nesse ponto, mas eu quero apresentar só um texto de Mateus capítulo 17, versículo 1. Tem vários outros textos na lição. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um templo. O que Jesus fez? A um alto monte. O que Jesus fez? Jesus investiu tempo. Deu tempo de qualidade, apresentou o melhor que ele tinha, não é? Para os discípulos, dedicando tempo. Gente, como precisamos dedicar tempo uns aos outros nesse mundo tão complexo, tão corrido, não é? Um outro elemento aqui importante que o Gary Chapman coloca no livro, que é toque físico e proximidade, dar as mãos, dar um abraço, né? Vivemos nesse tempo que a lição está sendo aqui apresentada, num tempo de pandemia. Cremos que logo isso aí vai passar, não é? Mas como é difícil a gente ficar sem cumprimentar um irmão, dar um abraço, não é, gente? Então, estar próximo, estar juntinho, isso é muito importante.
tocar, não é? Mesmo sem conversar, você estando próximo a alguém, comunica o quê? Amor, que você ama, que você tem alegria de estar perto daquela pessoa. Eu quero citar um texto aqui de Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16, que é um texto mais longo, não é? Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então tomando, olha o toque físico, gente. Então tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que coisa linda, não é, irmãos? Saber que o Senhor se envolveu com as crianças, não é? Aquilo foi uma grande demonstração do amor de Deus, né? Pois as crianças eram rejeitadas, ignoradas, não consideradas, e Jesus toca, coloca no ombro, no colo e abençoa as crianças. Isso é extraordinário, saber que o toque físico tem um efeito muito importante nos relacionamentos interpessoais. E um outro elemento é dar presentes. Pequenas lembranças, não precisa ser coisa cara, não é? Pequenas lembranças significa o seguinte: eu lembrei de você. Isso é uma demonstração de amor. Isso é uma linguagem de amor, não é, gente? Então, todos têm a oportunidade de receber o amor maior, não é? Todos nós tivemos de receber o amor maior, que foi o presente de Deus, a salvação que Jesus Cristo nos deu, não é? João 3,16, é importante a gente lembrar disso agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero aqui agora fazer uma aplicação a você. Você demonstra o seu amor no lar? Você consegue vencer os impedimentos para isto? A partir de hoje você sabe que o amor contém linguagens e que você pode se utilizar de uma dessas linguagens para comunicar amor na sua casa, na sua família. E agora partindo para as considerações finais. No lar, a comunicação precisa ser clara e desobstruída. Limpe esse canal. Deixe Deus trabalhar nesse canal. O lar deve ser uma agência comunicadora da graça de Jesus Cristo, Filho de Deus. Comunicadora da salvação. É através dessa comunicação clara, interacional, que se abre a possibilidade de cuidado, mentoria do coração dos filhos. Enquanto não tiver comunicação, não tem jeito. A falta da comunicação levanta o quê? Um muro, uma barreira, um impedimento. Os pais que estão engajados nessa missão precisam evitar os ruídos na comunicação, né? Precisam respeitar as características individuais dos filhos, né? Evitam os pais que fazem isso, eles evitam a paternidade permissiva ou aquela autoritária, e vai garantir o quê? Estabilidade, moderação, equilíbrio, para que a comunicação seja desimpedida e que o acesso ao coração dos filhos seja frequente. A linguagem no lar deve ser o amor, dimensionado pessoalmente. Cada um tem um jeito, cada um é de uma forma, né? E é personalizado. O conhecimento dessa linguagem, ela produz uma estratégia de alcance no coração das pessoas que integram o lar. Eu, sinceramente, depois desse estudo, que eu escrevi esse estudo, eu percebi a grandeza disso na minha casa, no meu lar. E, gente, como é importante a gente continuar crescendo na comunicação. Deus abençoe o seu lar.
que o seu lar seja esse lugar da comunicação do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.